Escolhemos estudar o assunto indústria farmacêutica, pois é um tema que é pouco discutido até pelo perigo de falar sobre, porém é uma questão bastante presente no cotidiano ocidental. Quais os males que este medicamento pode me causar? Dilatação da pupila, aumento da pressão dentro dos olhos, sangramento desferido, redução de urticária, inchaço, ausência de menstruação, trombose, pensamentos e humor alterados, vômito, pescoço neurofénia irreversível, vômito, dor de cabeça, alteração da pressão, dor de cabeça grave, respiração, náusea. E o pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia, toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia, úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria. Nossa maior dificuldade durante o processo de produção foi conseguir pessoas que pudessem contribuir com o documentário, pois muitas tinham medo de exposição e do que ela poderia lhe causar. Só para termos uma noção mais racional, se vocês contabilizarem 1 grama de cocaína, que custa em média de 20 a 30 reais, então numa caixa de medicamento que tem 300 miligramas, que custa em média 110 reais, se você transforma isso em 1 grama, vai sair mais ou menos na faixa de 330 a 340 reais por grama. Ou seja, é um ganho, uma lucratividade absurda de mais de 1.800% em cima de uma droga também. Então a indústria farmacêutica ela pode comprar países, ela pode pagar presidentes, pode comprar toda uma agência de vigilância. A indústria farmacêutica é a indústria que atualmente mais tem lucro no mundo e é o conjunto de todas as farmacêuticas que fazem parte de um lobby que eles conseguem vários acordos, vários financiamentos, vários benefícios a nível global. A indústria farmacêutica realmente passou a indústria de arma, passou a indústria automobilística e hoje em dia ela é a indústria que mais lucra no mundo. 1/3 do gasto da família é para medicamento, sobra 2/3 para tudo, para o resto inteiro. A indústria farmacêutica tem uma lucratividade muito grande, devido a uma questão chamada lei de patentes. Então aquela empresa, aquele laboratório que deposita, uma patente, ela tem o direito de explorar aquela marca por 20 anos. E como é que você consegue uma lei de patente? Tem que provar para o mundo que aquela coleta que foi desenvolvida, ela não existe na Terra. Os principais males que eu considero da indústria farmacêutica é o excesso do consumo de medicamento. Na psiquiatria, uma maneira da gente tratar o paciente é através de medicamentos, de psicofármacos. E a gente tem 3 grandes grupos de psicofármacos. Os antipsicóticos, o segundo grande grupo os antidepressivos, que são usados nos casos de depressão. E o terceiro grande grupo de psicofármacos são os ansiolíticos, ou tranquilizantes, Gempax, Valium, Frontal. E o mais famoso deles é o Rivotril. Eu faço parte de uma pesquisa na Fiocruz que trabalha com consumo de Ritalina, que é uma substância que é utilizada para uma coisa chamada transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E o que a gente percebe é que, claro, tem várias pessoas que têm déficit de atenção, é um pouco discutido se é um transtorno ou não, mas enfim, que necessitam de medicamento, da Ritalina. O problema é o excesso disso. Então, o que a gente vê é uma explosão no consumo de medicamento e o que a gente vê também é pessoas tomando sem a necessidade de tomar esse medicamento. Brother and sister, together we'll make it through. Oh, yeah. Então, como a gente trata de algumas coisas que hoje em dia, por exemplo, são comuns à sociedade, como por exemplo você ficar disperso, você ser hiperativo, hoje em dia você tem uma solução médica para isso.
E eu acho que o principal mal da indústria farmacêutica é você querer medicalizar vários pontos da nossa vida. E eu acho que isso gera lucro e aumenta o consumo de medicamento. O Rivotril, ele é o 6º medicamento mais prescrito, mais vendido no Brasil. Sendo que o Rivotril, para o camarada comprar esse remédio na farmácia, ele tem que ter uma receita especial, né? Aquele receituário azul. É um remédio de tarja preta. O Rivotril nunca foi assim, o tranquilizante mais conhecido. Era o Diempax, o Valium, né? Hoje em dia isso inverteu acho que tem mais de 10 anos. Acabei de tomar meu Diempax, meu Valium 10 e outras pílulas mais. 2 horas da manhã recebo nos peitos um Triptanol 25 e vou dormir quase em paz. Tem estudos mostrando como que a mídia americana nos anos 70, nos anos 80 e 90 foi bombardeado com essa coisa de crianças que não completavam o ano letivo, que eram muito imperativas, tinham problema de ensino. Isso é uma forma da sociedade americana não pensar no sistema de ensino, mas enfim. E a indústria farmacêutica, a partir de vários medicamentos como Viagra, Rivotril, antidepressivos, você começa a ter medicamentos que não são para curar doença nenhuma. Elas são para encaixar o indivíduo em algumas posições tidas como ideal. There's good news. The American Academy of Pediatrics guidelines recommend stimulant medications to treat ADHD. Certain types of these ADHD medications have been safely and widely used for over 40 years. Com relação às amostras grátis, é uma estratégia da indústria farmacêutica em impor aquela marca, fazer com que fique a lembrança daquele medicamento, já que são vários concorrentes no mercado, para o mesmo direcionamento para tal patologia. É um marketing muito forte dentro da mente do médico. Isso acontece pra caramba. O investimento da indústria farmacêutica em cima de alguns médicos. Não seria da classe médica, porque a maioria rala pra caramba. Mas tem uns caras que se beneficiam muito dessa situação. Uma coisa que é muito comum dentro da área médica é o laboratório patrocinar ida a congressos, preferência internacional, né? É frequente o laboratório bancar a passagem aérea do médico, a hospedagem, a inscrição no congresso. Isso é muito comum de acontecer. Claro que não é com todos os médicos que isso acontece. É um grupo seleto que se beneficia muito disso. Antigamente podia-se dar brindes com o nome da marca, canetas, folhetos, sacolinhas. A Anvisa até proibiu, há alguns anos atrás, esse tipo de trabalho, mas a continuidade da amostra grátis, ela permanece aí firme e forte, com uma quantidade muito forte dentro de clínicas, hospitais, e isso é que tem feito bastante diferença para o médico lembrar daquela marca, diante da prescrição médica. Isso existe pra caramba, né? E é um jogo comercial, né? É claro que o laboratório ele ganha muito mais do que ele está investindo naquele grupo de médicos. Tem alguns medicamentos que atualmente que são comercializados há muito pouco tempo, então a gente não tem ideia do efeito dele prolongado. Mas, por exemplo, a gente tem resultados com o Rivotril, por exemplo, nos Estados Unidos, que o consumo durante 10 anos causa muitos danos. O primeiro deles é a dependência. Você não consegue ver a sua vida sem o medicamento. O segundo deles é problemas corporais, vários tipos de efeitos colaterais, que é um problema. E também a gente gera uma cultura de que tudo relacionado, tudo na nossa vida que tem um problema, a gente tem uma solução farmacêutica. Tem gente que vive na companhia de uma tendinite, quando poderia viver na companhia dos amigos. Que vive com uma dor nas costas, quando poderia viver se divertindo.
que sofre com um torcicolo, quando poderia curtir uma vida saudável. É só escolher Cataflan. Cataflan acaba com a dor porque age direto na inflamação, devolvendo seus movimentos. Cataflan, curta o movimento. Cataflan é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Cataflão, sangramento espontâneo ou hematomas, sinais de trombocitopenia, febre alta, infecções frequentes e dor de garganta persistentes, dificuldade de respirar ou deglutir, rache, prurido, urticária, tontura, inchaço principalmente na face e garganta, pensamentos de humor alterados, sinais de distúrbios psicóticos, memória prejudicada, sinais de problemas de memória. E o pulso ainda pulsa. Qualquer remédio causa efeito indesejável, né? Tem efeito colateral. Qualquer remédio, uma aspirina, né? Pode dar uma dor de estômago e tudo. Na verdade, o metilfenidato, a Ritalina, ela é conhecido como a droga da inteligência porque ela é do conjunto de anfetaminas que estimulam o cérebro. Então tem um estímulo de cérebro. Agora tem uma dúvida muito grande no mundo científico se esse estímulo cerebral ele se traduz em você ter uma performance científica, você ter uma performance cognitiva. Ainda não se sabe isso. Eu acho que é uma ilusão que tem alguns dados de pessoas, de estudos que mostram que muitas pessoas fazem concurso público, fazem uso da Ritalina para melhorar o desempenho, e o que se vê é o lado contrário. Eles acabam ficando deprimidos porque não conseguem atingir os resultados de estudar o conteúdo todo, de ter um bom desempenho na prova, e acaba tendo o efeito reverso. Imagina todo dia você ter um estímulo do cérebro, você não vai ter mais um estímulo natural. Então isso traz consequências, que as principais é depressão, vício em alguns medicamentos. E isso a efeito prolongado, você pode ter consequências muito graves para o sistema de saúde como um todo. Alcoolismo, esquizofrenias, depressões. Hoje em dia se sabe que tem algo orgânico, anatômico, bioquímico, defeituoso. Então você tem que consertar isso, né, com algo orgânico, com medicamento, com psicofármaco. Agora, a terapia, seja ela qual for, vai te auxiliar sobremaneira. Eu acho que o ideal é uma conjunção. A França, por exemplo, é o país que menos medicaliza com Ritalina as crianças. Existem várias outras medidas alternativas à Ritalina, como, por exemplo, tratar hiperatividade, tratar desatenção com alimentação, com exercício físico, com esportes ou práticas que levem à atenção, como xadrez, como várias outras atividades. A gente hoje em dia tem um celular que você pode ver a sua conta de banco, pode conversar com o seu melhor amigo, pode ver o Facebook. Como é que você consegue ter atenção no mundo que te dispersa? Você vai para o centro da cidade, você vê milhões de outdoor, tudo. Então a vida te leva à hiperatividade, a vida te leva à desatenção. E como que você vai tratar a vida como um problema? Uma medicalização da infância, você tem uma geração inteira que é isso, você vê todos os problemas sendo resolvidos via medicamento. E a gente, de repente, tem uma geração inteira que não estaria assim disposta a pensar em alternativas para isso.